noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo essa aula. Meu nome é Beatriz Lacerda Gomes, sou farmacêutica formada pela Universidade Estadual de Maringá e hoje eu venho finalizar a minha contribuição para a disciplina de psicofármacos do curso de Psicologia da Universidade da Universidade Federal de Roraima, falando um pouquinho sobre os estabilizadores de humor. Primeiramente, temos que ter uma noção de que essa é uma classe muito heterogênea de psicofármacos, pois há diversos medicamentos com efeitos farmacoterapêuticos distintos, né? Por exemplo, um dos representantes são 2 anticonvulsivantes, né? Que tanto são utilizados para o tratamento anticonvulsivante como são utilizados para o tratamento de quadros de mania. E outro representante muito antigo, muito utilizado, é o lítio, que iremos falar dele agora. O lítio, ele é um fármaco muito antigo, ele vem sendo estudado desde 1949 e um dos cientistas que iniciou os seus estudos foi o Cade, por meio das suas observações nos seus pacientes com mania, dos seus efeitos psicotrópicos. O que seria psicotrópico? Seria a afinidade por o tecido neurológico, né? Seria um efeito favorável a esse tecido, né, cerebral. Atualmente, ele é utilizado como uma medida profilática para pacientes maníaco-depressivos, ou seja, ele é utilizado para prevenir quadros maníacos, né, em pacientes. Porém, devido ao seu potencial de toxicidade renal, Porém, devido ao seu quadro de toxicidade renal, ele vem declinando o seu uso, pois obrigava os pacientes a fazer um controle rigoroso das suas concentrações sanguíneas. Isso não quer dizer que ele não seja mais utilizado, ele ainda é utilizado em alguns casos. Contudo, o paciente é obrigado a fazer exames periódicos para a determinação das concentrações sanguíneas, para que não haja uma nefrotoxicidade, né? E além disso, estudos demonstram que este medicamento possui efeitos benéficos para pacientes com Alzheimer. No próximo slide, né, como vocês já viram um pequeno spoiler devido à minha incapacidade tecnológica, eu vou explicar um dos mecanismos de ação do lítio. Ele atua diretamente em um dos mecanismos que causam o Alzheimer. Então, em pacientes com Alzheimer, esse é um medicamento muito bacana. Eu quero pedir desculpa caso vocês estejam ouvindo um barulho de motor, pois o meu noivo, que é, digamos assim, um pouco sem noção, está mexendo no Fusca dele nesse momento, né, no momento que eu estou gravando a aula. Mas eu espero que vocês estejam ouvindo direitinho o que eu estou dizendo. Enfim, vamos falar sobre o mecanismo de ação do lítio. Temos 3 mecanismos de ação principais, porém essa imagem, que foi a única imagem mais decente que eu encontrei na internet, só demonstra 2 mecanismos de ação. O primeiro, que eu já vou explicar sobre, e que tem grande relação com o Alzheimer, é este aqui, pois o lítio, ele bloqueia a GSK3, que é uma enzima que atua diretamente sobre proteínas denominadas proteínas tau, e que essas proteínas são as proteínas que se observa, estudos vêm observando os efeitos dessas proteínas sobre pacientes com Alzheimer. De modo que, por isso, observa-se os efeitos benéficos do lítio sobre pacientes com quadro de Alzheimer. Outro efeito seria a inibição do inositol,
inibindo o inositol. Ai, agora meu cachorro começou a latir. É sempre assim, né, gente? Mas enfim, o inositol ele atua sobre a neurotransmissão adrenérgica, de modo que a inibição da sua cascata de produção vai influenciar diretamente na sua concentração e com isso vai reduzir a neurotransmissão adrenérgica. Assim, reduzindo a excitabilidade, né, neurológica. E o último mecanismo que não está descrito aqui nessa imagem seria a atuação sobre um fator de crescimento denominado BDNF, ou fator neurológico derivado do cérebro. BDNF é uma sigla em inglês, né? Brain Derived Neurologic Factor. A atuação do lítio sobre esse fator aumenta as suas concentrações, de modo que o aumento das suas concentrações leva a uma melhora, a um aumento da proteção neurológica, ou seja, um aumento da neuroplasticidade cerebral. E isso favorece muito nos quadros de mania. Contudo, agora vamos entender por que o lítio ele possui efeitos tóxicos, né? Pois a sua janela terapêutica ela é estreita. O que quer dizer janela terapêutica? Janela terapêutica significa a diferença entre a dose terapêutica. Eita, que eu não posso clicar. Então, é a diferença entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Ou seja, o intervalo entre essas doses. Podemos observar que a dose terapêutica ela varia de 0,5 mmol por litro a 1,2 mmol por litro e a dose tóxica varia entre 1,5 a 1,8 mmol por litro. Ou seja, essa diferença, né, entre 1,2 que é o máximo e 1,5 que é o mínimo é de 0,3 pontos, ou seja, é muito estreito. Então tem que haver um controle muito fino dessas concentrações de lítio nos pacientes, pois qualquer alteraçãozinha pode levar a uma dosagem que pode ser tóxica ao paciente. A sua ação é relativamente seletiva e depende diretamente das células às quais ele sofre captura, sendo as principais o tecido cerebral e o tecido renal, o que explicaria o seu efeito farmacológico e o seu efeito tóxico, né? Pois são os principais tecidos que captam esse cátion, né? De modo que a sua ação ela não ocorre em todo o organismo, ela vai ocorrer principalmente no cérebro e no rim. A sua administração é por via oral e sua eliminação é renal, o que também favorece a toxicidade do rim, pois essa substância vai ficar mais tempo em contato com o tecido renal, né, com as células renais. Metade da dose utilizada é distribuída pelo organismo e eliminada após 12 horas. Enquanto que o restante da dosagem ou a dosagem capturada pelas células será eliminada em até 1 a 2 semanas após a administração. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o paciente toma o seu comprimido de lítio, metade da sua dose é capturada pelos tecidos dos quais ele vai ter ação, que no caso é o tecido cerebral e o tecido renal. O excedente, o que fica livre no sangue do paciente, será eliminado em até 12 horas. Contudo, o que está ligado a esses tecidos que são seletivamente
que capturam seletivamente o lítio, vai demorar de 1 a 2 semanas para que esse fármaco seja eliminado, né? Isso pode ser bom, pois dá um efeito terapêutico mais prolongado no paciente. Contudo, pode ser ruim, pois pode levar a um quadro de neuroadaptação ao ponto de que o paciente vai se sentir obrigado a aumentar as doses. Então, por isso, como eu vou frisar novamente, a importância de tomar corretamente os medicamentos, ainda mais esses medicamentos crônicos, né? Pois o organismo, como eu falei nas aulas de antidepressivos, ele se adapta. E de maneira direta ou não, ele pode se adaptar a essa concentração. Mas se você toma corretamente o seu medicamento, com cuidado, no horário certo, né, com água, né, ele favorece muito o tratamento, né, desses pacientes com mania. Os seus principais efeitos adversos / tóxicos seriam náusea, vômito, diarreia, tremores, poliúria, que é o aumento da quantidade da urina e, consequentemente, o aumento da vontade de tomar água, né, a sede. Em tratamentos a longo prazo, pode levar a uma lesão renal, como eu já venho comentando desde o começo da aula, né, praticamente. O aumento do volume da tireoide, que pode levar, em alguns pacientes, a um quadro de hipotireoidismo. Contudo, esse efeito não é um efeito tão comum, então em menos de 10% dos pacientes isso só pode ocorrer, né? E esses dois últimos efeitos adversos, que é o ganho de peso e a perda de pelos, que no caso seriam os cabelos, né, principalmente os cabelos, ele é mais observado em pacientes que possuem essa alteração tireoidiana. Assim, além de haver uma avaliação renal, né, muito importante que o paciente faça avaliação de creatinina e ureia, né, para visualizar se o paciente está com alguma lesão renal ou não, início de lesão renal, ou se a lesão renal já se tornou crônica, também é interessante que o paciente faça avaliações de TSH e T4, que são os hormônios tireoidianos, né, que estão ligados diretamente com esses quadros de hipotireoidismo. Agora vamos falar sobre os antiepiléticos atípicos. Os antiepiléticos atípicos, como a carbamazepina e o valproato, são igualmente eficazes no tratamento da mania aguda, sendo absorvidos de forma mais rápida e com uma maior segurança do que o lítio. E o seu mecanismo de ação, de modo geral, é o bloqueio dos canais de sódio. Eu vou explicar de maneira resumida como seria esse mecanismo de ação. Em todas as células, mas principalmente nas células neuroestáveis, né? Células musculares, células neurológicas, possuem transportadores iônicos, sendo que os transportadores mais comuns são os transportadores de sódio e potássio, onde há a liberação ou retenção desses íons dependendo da necessidade da célula. De modo geral, o sódio ele é liberado para o meio extracelular e vai sofrer eliminação renal, né, etc. Contudo, essa redução das concentrações, esses medicamentos, eles vão bloquear esse canal, ou seja, vão impedir que esse sódio saia, de modo que reduz a estabilidade neurológica.
né? Claro, a célula vai ter que ver outros mecanismos para expulsar esse sódio, né? Para não haver uma hipersaturação intracelular, né? Mas o bloqueio dos canais iria impedir a saída do sódio, de modo que impede essa despolarização celular, que seria um potencial de ação, né, que seria um potencial excitatório, né, nas células neurológicas. Assim, a carbamazepina ela é quimicamente derivada dos antidepressivos tricíclicos. Como eu havia falado na aula de antidepressivos, esses antidepressivos eles possuem uma estrutura química que parece uma casinha de abelha, né? São 3 anéis aromáticos hexágonos fundidos, né? Parecendo uma casinha de abelha. Ela é bem absorvida, porém de maneira lenta após a administração por via oral. O seu tempo de meia-vida, o que se reflete no seu tempo de meia-vida, que é de cerca de 30 horas, em dose única, mas em doses repetidas cai para 15 horas, pois a carbamazepina é um medicamento que induz o metabolismo hepático. Assim, seus efeitos adversos mais comuns seriam sonolência, tontura, alterações mentais e motoras graves, por exemplo, algum quadro alucinógeno, né, no paciente, alterações motoras, uma perda de equilíbrio, por exemplo, é uma alteração motora grave, né, porque uma pessoa que não tem equilíbrio, ela pode cair e se machucar, né. Como a mãe dizia, se cair e bater a cabeça, morre. É bem isso. Então, assim, o equilíbrio, ele é uma coisa muito importante de maneira geral para o nosso organismo, né? Além disso, pode gerar uma retenção hídrica e também pode gerar alterações gastrointestinais e cardiovasculares. Por exemplo, vômito, diarreia, enjoo, náusea, cardiovasculares, uma ataxia, uma desregulação dos batimentos cardíacos, mas esses são efeitos que não são tão comuns, né? Os efeitos cardiovasculares. Pode acontecer, mas não é a maioria dos pacientes que apresentam efeitos adversos apresentam esse tipo de efeito. O tratamento, ele inicia-se com doses baixas e gradativamente elas vão sendo aumentadas, até se observar qual a dosagem ótima para aquele paciente. Além disso, para conseguir observar qual que é a dosagem ótima para aquele paciente, elas são alteradas para que não haja efeitos tóxicos, né, no paciente. A carbamazepina em si, ela não tem um potencial de toxicidade como o lítio, por exemplo, que é bem elevado. Contudo, como qualquer outro medicamento, ela pode possuir efeitos tóxicos. Mas o principal ponto que eu quero chegar são as interações medicamentosas. Como eu falei no primeiro slide de carbamazepina, ela é uma indutora do metabolismo hepático. Por quê? Porque ela ativa enzimas microsomais hepáticas que são responsáveis por metabolizar diversas substâncias, dentre elas os medicamentos, né? De modo que ela altera a metabolização de diversos medicamentos, podendo, assim, né, reduzir ou aumentar os seus efeitos no organismo. Ela possui alguns exemplos de medicamentos que podem ser afetados: contraceptivos, varfarina, corticosteroides, fenitoína e outros antiepiléticos, por exemplo. Então, como eu havia dito, nos antidepressivos, assim como nos antidepressivos, deve-se haver um intervalo de tempo, caso a pessoa tome. Carbamazepina é um anticoncepcional oral, por exemplo. Não é interessante tomar ao mesmo tempo, né? É interessante que a pessoa tome a carbamazepina ou anticoncepcional e dá um intervalo de tempo para tomar novamente o outro medicamento, né? Aqui está a carbamazepina, a versão genérica e a versão referência, né?
que é o Tegrelol. Só quero falar um ponto, como farmacêutica que sou, defender os genéricos. Os genéricos, eles têm a mesma ação farmacológica que os medicamentos de referência. Pois existem diversos estudos, né, que a indústria, para liberar esse medicamento genérico, por exemplo, tem um Tegrelol aqui, bonitinho. Aí ele tá lá na patente dele, a patente dele, sei lá, é de 15 anos. Só a Novartis pode vender o Tegrelol, né? Outras indústrias podem vender outros medicamentos com carbamazepina, porém elas têm que fazer todo um estudo analítico, de processo e tudo, para poder vender esse medicamento. Quando a patente cai, uma curiosidade, né, para vocês. Quando a patente cai, é a caça às bruxas. Todas as indústrias farmacêuticas podem vender a carbamazepina, né? Então, assim, a patente caiu, a carbamazepina não é dona mais de ninguém, assim, ela é de todo mundo. Então, quem quiser vender a carbamazepina, vende. Então, por exemplo, a AMS, que é a que está aqui representando o nosso querido medicamento genérico, ela teve que fazer diversos estudos de biossegurança, bioequivalência, biodisponibilidade, para dizer que essa carbamazepina genérica é igual a essa carbamazepina referência, né? Ou seja, para o genérico ser vendido, ele tem que passar por muitos mais estudos e comprovações científicas do que um medicamento referência, por exemplo. Porque o medicamento referência, claro, tem todos os estudos clínicos e etc. Mas o genérico ele tem que passar pelos estudos clínicos e ainda tem que passar pelos estudos de bioequivalência para poder ser comercializado, né? Então, não menospreze e subestime o medicamento genérico. Ele é muito bom, assim como o medicamento referência. Claro, existem pessoas que preferem o medicamento referência porque dizem que se sente melhor, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que têm novamente barulho do Fusca, desculpa. Existem pessoas que têm alergia aos componentes de determinada formulação. Então, às vezes, o medicamento genérico ele tem uma formulação, além da carbamazepina, além do princípio ativo, os medicamentos eles têm coadjuvantes, que é para dar corpo, né? Então, por exemplo, o comprimido ele não é totalmente feito de carbamazepina, né? Muito se engana quem pensa isso. A carbamazepina, ela é uma concentração pequeníssima daquele comprimido. Então, assim, o comprimido, ele pode vir com amido, com lactose, com diversos outros coadjuvantes, né? Que vão dar corpo pro comprimido. Ou seja, que vão permitir com que a pessoa tome o comprimido e que naquele comprimido tenha aquela dosagem de 200 miligramas, né? Por exemplo. Que não a pessoa não vai... Porque se fosse um comprimido puro de 200 miligramas de carbamazepina, além de ele não ter a absorção correta, pois ele não ia parar no estômago, sofrer a dissociação em partículas, depois passar no fígado, etc., seria um comprimido, assim, minúsculo, né? Assim, porque 200 miligramas é um nada, né? Então, assim, voltando, né, ao ponto inicial. Alguns pacientes possuem alergia, por exemplo. Às vezes esse aqui tem amido e às vezes esse aqui tem lactulose. Então, às vezes o paciente possui alergia ao amido, né? De modo que ele não pode tomar o medicamento genérico por causa disso. Mas isso não quer dizer que o medicamento genérico não faça o mesmo efeito que o medicamento de referência. Enfim, um ponto de curiosidade só para vocês. Agora vamos falar do valproato, que é o slide único dele, né? Olha que interessante. Ele é um medicamento, como anticonvulsivante, ele possui diversos mecanismos de ação.
Contudo, para o nosso estudo, como estabilizador de humor, ele possui a sua ação é bloqueando os canais de sódio. Como eu já expliquei anteriormente, ele vai reduzir a estabilidade, né? Com isso melhorando os quadros de mania. E seus efeitos adversos, ele é hepatotóxico, podendo em alguns pacientes levar a uma hepatite medicamentosa. Hepatite, ela não é somente uma doença causada por vírus, como a maioria das pessoas pensam. Existe hepatite alcoólica, medicamentosa, por causa do vírus da hepatite B, né? Hepatite C, hepatite A, mas assim, a hepatite, o termo hepatite, tudo que terminar em it quer dizer que é uma inflamação. Ou seja, a hepatite medicamentosa é uma inflamação do tecido hepático, do tecido do fígado, causado por ações, neste caso, do valproato, né? Por ele ser hepatotóxico. E esse medicamento, ele é teratogênico. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse medicamento causa deformidades em bebês dentro da mamãe ainda, de fetos. Sendo os principais efeitos, o efeito mais observado é a espinha bífida, né? Ou seja, mulheres grávidas não podem utilizar de maneira alguma este medicamento, pois pode causar deformidade no seu bebê. A aula foi bem rápida hoje, né? Pois essa classe de medicamentos ela é uma classe mais curtinha, embora seja medicamentos variados, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, os pontos principais da aula. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar para a professora Socorro as perguntas que eu respondo por meio dela, ou caso vocês consigam meu contato, eu posso responder também, não tem problema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada e bons estudos. Tenham um ótimo aproveitamento nessa disciplina, pois isso será um diferencial no mercado de trabalho, né? Vocês conseguirem atuar de maneira ativa, né? Principalmente quem vai para a área hospitalar, trabalhar de maneira ativa na escolha da terapia, né, para o paciente, mediante a observação clínica, né, claro. Então, espero que vocês tenham curtido a aula e obrigada. Tchau, tchau!